Saúde. Olha, o Espírito Santo contabiliza somente este ano 5 casos confirmados da Mpox e temos 14 sob investigação. Quem vai conversar sobre este assunto agora, conosco ao vivo, é o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso. Bom dia, Orley. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigada, viu, pela sua participação. Orley, todos esses casos estão concentrados num único município? Não, esses casos estão concentrados em mais de um município. Eles estão concentrados em Vila Velha, Guarapari, Pedro Canário e Linhares, que foi o mais recente. Mais recente na semana passada. A gente já vinha registrando casos de Mpox este ano ou houve uma disparada? Na verdade, a gente foi fazendo uma conferência na investigação epidemiológica. Todos esses casos eles aconteceram no mês de maio, no mês que encerrou, exceto esse de Linhares agora, né? E aí a gente identificou no mês de maio esses outros 4 casos e esse de Linhares agora na semana passada. Uhum. Então, até então a gente só tinha registro de Mpox, vocês devem se recordar, os ouvintes, foi em 2022 quando começou esses casos na Europa e chegou ao Brasil. E nós tivemos aqui naquele período de 2022 202 casos confirmados no Espírito Santo. Em 23 nós tivemos 20 casos e em 2024, o ano passado, nós tivemos 12 casos. Então a gente vai vendo que aquele número maior ele se deu em 2022, mas a gente continua registrando. O que a gente notou agora foi que essa festa que teve esse show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, tinha um caso confirmado lá no show que a mídia anunciou, e um caso desse nosso de Vila Velha é um paciente que foi para esse show e o contato dele aqui também adquiriu a doença. Então a gente tem 2 casos registrados em Vila Velha, oriundo de pessoas que participaram do show. Esses outros a gente investigou, não conseguiu informações para fazer o vínculo que a gente chama de vínculo epidemiológico, né? A pessoa não relata ter ido para a festa, ter saído, talvez alguma informação que não lembra, mas a gente não conseguiu chegar nesses outros, saber onde que foi a fonte de contaminação. Orley, vamos até explicar para os nossos ouvintes aí, né, que relação tem o show da Lady Gaga com esse contato, porque eu, na semana passada, tratei do episódio do show da Shakira e a disseminação do sarampo nos Estados Unidos. Uhum. E aí, assim, tinha uma pessoa doente, né, e ela contaminou inúmeras pessoas que estavam nesse mesmo show com sarampo. Mas eu imagino que o contágio da Mpox é diferente, né? O contágio do Mpox ele é diferente porque é uma doença viral. É interessante que os ouvintes saibam, a doença é um vírus. Normalmente ele tem um período que a gente chama de período de incubação, que é um tempo que você tem um contato com o vírus e ele vai manifestar. E aí ele começa com manifestações como febre, como dor de cabeça, mas principalmente com sinais. O que são esses sinais? São bolhas que começam como aquela vesícula, como se você levasse uma picadinha de mosquito e ela fica vermelha, só que é diferente, ela vai crescendo, ela forma uma borda, aqui fazendo uma comparação como se fosse uma moedinha de 5 centavos, assim, uhum. E ela forma aquela bolha e aquela bolha poca. Então, o que acontece quando você fala da relação do show? Provavelmente essa pessoa que estava lá teve contato com alguém que já estava com sintomas, e aí encostou o vírus, encostou na bolha, na pústula, e aí se contaminou. E aí provavelmente ela vindo para cá, ela contaminou outra pessoa e pode ter contaminado até outras pessoas lá no lugar. Então, o que é interessante a gente abrir um parênteses aí? Se eu tivesse lá naquele momento e fosse contaminado ali, eu não iria contaminar a outra pessoa já naquele momento. Então, ela tem até 21 dias para poder manifestar os sintomas. Então, essa pessoa que já tinha sintomas naquele momento é que foi contaminando as pessoas, ou seja, que tinha a ferida ou tinha uma chamada de crosta. O que é a crosta? É quando você tem uma lesão que ela começa a cicatrizar, mas ela não está completamente sarada, assim, vamos dizer. Ela ainda tem resíduos de vírus e ela pode contaminar outra pessoa.
E o fato de eu encostar nesta pessoa com a ferida, eu me contaminei. O caso desse morador de Vila Velha. Ele não teve relação sexual com essa pessoa? Isso não relata, né? A gente não teve esses relatos mais aprofundados, assim. Mas o fato de encostar, de você ter até a própria relação ali, se você tem algum contato de encostar pele com pele, nesse sentido, você vai infectar. Mas vamos colocar aqui, para a gente não ficar muito naquela linha do que saiu em 2022, que é uma criança que está com mpox. Pode ser que a pessoa pegue a criança no colo e encosta e aquela bolinha solta aquele líquido e vai contaminar. Então, ela pode... A questão assim, teve contato, o risco de contaminação é muito grande. Entendido. E aí ele voltou com essa incubado e contaminou as pessoas dentro da casa dele. E contaminou uma pessoa da casa dele. A gente está investigando, por isso que nós temos 14 pessoas em investigação, porque a gente vai seguindo, monitorando, né? Como o período de manifestação da doença ele pode demorar até 21 dias, a gente tem que ficar atento para ver se não vai aparecer nenhuma bolinha, né? Se não vai aparecer nenhuma pústula, nenhuma ferida. E aí, se aparece, a gente colhe a amostra para ver se é positivo e orienta nesse momento a usar máscara também, porque é interessante ela ter esses cuidados e principalmente usar roupa de manga longa para que não para evitar que a lesão fica muito exposta e encoste em alguém, enfim. O caso positivo, o que a vigilância faz? Ela orienta a própria diretriz do Ministério da Saúde que a pessoa fique em isolamento. E o isolamento ele não é aquilo que nós conhecíamos de Covid, por exemplo. É um isolamento mais longo. Você fica no seu quarto, fechado, recebe a comida e não tem contato com outra pessoa, o talher é separado, garfo, colher, o prato, e isso pode ficar de 2 a 4 semanas, porque é um vírus, mas ele forma uma cicatriz e a cicatriz demora a fechar. Então, é diferente da Covid, que você fica isolado 10, 12 dias e você pode sair. Então, é muito cuidado que a vigilância a gente tem junto com o município para que a doença não se espalhe, porque se não obedecer, ela pode espalhar e a gente tem um grande surto, né? Entendido. É diferente de uma... assim, as pessoas podem se confundir no primeiro momento com uma dermatite atópica? Pode confundir, porque quando ela começa... pode confundir, porque quando começa ela fica aquele vermelho no local, aquela pequena bolinha. E aí vai aumentando. Quem já teve esses, tipo um furúnculo, uma coisa assim, que é muito parecido, e aí ele vai aumentando, só que ele vai criando forma e depois ele enche e fica aquela bolha ela fica sensível, é líquido que fica ali. Aquele líquido quando ele estoura e ele vai contaminando mais pessoas. Orley, vou para o Repórter CBN, vou aproveitar que você está conosco no ar hoje, volta a puxar a orelha das pessoas aí para vacinação de gripe? Sim. Já volto então, hein? Tá jóia. Eu estou de volta aqui nessa sexta-feira e o meu convidado é o Orley Cardoso. Ele é subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde e eu iniciei essa minha conversa de saúde falando sobre os casos de mpox no Espírito Santo. São 5 confirmados, 14 em investigação. E ele levantou um bom debate falando que um deles, que é de Vila Velha, a pessoa ela esteve participando do show da Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro, né? E aí a gente estava falando como é que é esse contágio que se dá no meio de uma multidão. Ele disse que basta a pessoa, né, que está com mpox, ela está no auge da transmissão viral dela, não é isso? Com uma pequena ferida no braço, você pode encostar nela, dependendo do seu estado de saúde, Orley, aí você se contamina também, né? Exatamente, dependendo se contamina. E aí uma questão importante para a gente relatar é que as pessoas que são próximas do contato suspeito, que está suspeito ou confirmado, se tiver entre 18 e 49 anos, tem vacina. E aí tem que procurar em até 4 dias para tomar a vacina. Então a vacina da mpox ela é diferente das outras que você toma antes. Nesse caso da mpox, se você tem alguém lá que está com lesão, que já está com suspeito ou que já está confirmado,
essas pessoas elas têm que procurar para tomar a vacina. Então e aí tem esse período de até 4 dias, que é um período diferente do que a gente trabalha com outros imunizantes. É de 4 dias do início das manchas? Exatamente, 4 dias após a exposição. Por exemplo, você conhece alguém, fulano está suspeito de mpox, então você foi hoje lá, de hoje até 4 dias você pode procurar e tomar vacina. Depois você já perde um pouco a importância. Então teria um período mais recomendável para se tomar vacina, em até 4 dias depois do suposto contato ali. Qualquer unidade de saúde tem essa vacina? Tem, qualquer unidade tem. Bom saber. Ela tem menos doses porque a gente tem menos casos, mas a gente tem dose. Desde 2022 nunca tivemos problema em relação à vacinação, né? Uhum. E eu pedi que você ficasse comigo, né? Porque saiu um novo boletim do Infogripe, aquele monitoramento da Fiocruz, né? Sobre as doenças envolvendo influenza e o vírus sincicial respiratório, nome difícil esse. E a gente continua lá, né, Orley? Né? Gritando pela vacina. A gente tá muito ruim. O que o Infogripe coloca aí, a situação bem complicada. Assim, já são 25 das 26 federações aí que estão com essa dificuldade. Alguns estados decretaram emergência de saúde pública. E no Espírito Santo, a gente não é diferente, não estamos diferentes. Nós estamos hoje, quando a gente fala de cobertura da influenza, com 40,83%. Ou seja, se a gente pegar esses números absolutos, que a gente está falando aqui do público-alvo, que é 1.070.000 pessoas, nós assinamos 436 mil pessoas apenas agora. Quem é esse público-alvo aí? É crianças de 6 meses a menor de 6 anos, os idosos e a gestante. Então, esses aí, por que eu falo prioritário? Porque é um grupo que ele tem maior risco de ter gravidade, de morte, e ele conta como cobertura. Como o Espírito Santo abriu, desde o dia 15 do mês passado, a gente tem uma cobertura, esses outros a gente vai contar em números absolutos, ele não conta como meta. Mas mesmo assim a gente segue baixo, ainda não. No total, nós assinamos hoje 809 mil. Nós temos 809 mil doses aplicadas. Então, assim, ainda assim, no público prioritário, que é gestante, idosos e crianças, a gente só está com 40%. Então, é uma questão que precisa ser revista, é um momento difícil que passa, igual você comentou, tem outros vírus circulando, o vírus sincicial. Nós temos adenovírus, temos também outros vírus aí que confundem, se misturam. A própria arbovirose, apesar de estar baixo, que é uma doença vetorial, mas quando se trata de sintomas, ela acaba confundindo. Então, a vacina, ela é muito importante para reduzir casos graves e internações, né? A gente tem muitas internações a nível de Brasil. Estamos vendo aí o estado do Maranhão, por exemplo, que ele colocou hospital de campanha. De tão drástica que está a situação. Ele abriu o hospital de campanha, que é aquelas lonas improvisadas com ar-condicionado. Então, aqui no Espírito Santo, como nós ficamos com o legado da Covid em relação a leitos, a gente tem conseguido administrar. Mas se as pessoas se ajudarem, nem ajudar o serviço de saúde, ajudar a si próprio, se vacinando, a gente vai ver que vai reduzir essas internações e principalmente preservar a vida delas próprias, né? Uhum. Nós já tivemos 26 mortes por gripe, por influenza no Espírito Santo? Nós estamos com 37. 37? São 37 óbitos por influenza, que é a síndrome respiratória aguda grave. Então a gente tem outras síndromes que é não identificada, tem provocada por outras doenças, mas pela influenza são 37. É um número alto porque a gente está aí no mês de junho, né? Nem na primeira quinzena ainda de junho. E normalmente, Fernanda, o período que a gente chama de sazonalidade, que é quando a gente tem o maior número de casos de influenza, a gente assim faz essa leitura aqui na vigilância.
é de março até o mês de agosto. Tanto que aqui na CESA a gente começa a capacitar os médicos desde fevereiro, já dizendo, olha, prepare-se, porque daqui a pouco começa a aumentar, a gente já começa a capacitar o serviço, produzir documento, e quando assim que o Ministério libera a vacina, a gente já libera para as pessoas. Então é março até agosto, ou seja, a gente ainda tem uma boa escalada aí para subir, se continuar nesse ritmo de número de casos, né? Então é por isso que a gente reforça mais uma vez que no Espírito Santo está aberta a vacinação, o público acima dos 6 meses de idade, para toda a população em geral. Orley, essas pessoas que morreram, elas tomaram vacina? A maioria delas, assim, no relato que a gente tem, elas não tomaram vacina. Algumas pessoas, elas têm porque foi a óbito e tem vacina, mas é aquilo que a gente chama que tem comorbidades, pessoas que já faz tratamento de câncer, outras pessoas têm alguma complicação mais severa e aí adquire o vírus da influenza e às vezes já está numa situação muito complicada, mas tem muitas pessoas que certamente poderia ser evitada, né? Se tivesse tomado a vacina. Sem dúvida alguma. E tem vacina, gente, né? A gente nem está mais falando de público-alvo, a gente está falando de vacina para todo mundo com mais de 6 meses de idade. E isso é importante, que a gente tenha atenção nisso, porque a vacinação é um ato coletivo também. Se eu vacinando, eu me protejo e protejo quem está ao meu redor, porque a gente tem o hábito de trabalhar nesses momentos agora, mais frio, o ambiente é fechado, obviamente, tem ar-condicionado, a maioria, e é uma questão importante, mas que aí facilita a contaminação, então você se contamina mais, e aí a gente está vacinado, reduz essa questão dessa carga viral. Então, outra coisa importante que a gente fala é se a pessoa tem uma suspeita ela está gripada, né, que é um termo mais fácil, está gripada, mas se ela estiver sentindo principalmente falta de ar, dificuldade assim, de respirar, ela precisa procurar o serviço urgente. Hoje tem uma questão importante que é um tratamento com oseltamivir, que é um medicamento que a pessoa inicia, principalmente se ela começar dentro das 24 horas de sintomas, isso reduz a multiplicação do vírus e a pessoa evita de agravar e precisar de ir para UTI, por exemplo. Então, além da vacina, a questão assim, tá com gripe, já tem problema tem pessoas que têm bronquite, tem asma, e isso vai colaborar com a gravidade mais rápida. Então, assim, tá gripado, tá sentindo muito desconforto, tá com falta de ar, muito cansaço, tem que procurar a unidade de saúde. E a gente tem medicamento espalhado aí em todos os serviços de saúde, pronto atendimento, nos hospitais. Nós fizemos uma reunião com os diretores de hospitais, pronto atendimento, para orientar que o medicamento está lá e o paciente precisa iniciar isso com 24 horas. E é o Tamiflu? O papel mais é o Tamiflu, exatamente. Então a gente tem uma carga boa de medicamento e orientando isso. Agora, a vacina ela é individual, que cada um precisa procurar e aqueles que os pais responsáveis precisam autorizar, né, que seus filhos tomem a vacina. Lembrando que tem a proteção por 1 ano, a gente todo ano precisa tomar, porque são vacinas diferentes, né, e não adianta, eu tomei o ano passado, então esse ano não vou tomar. Uma coisa que eu tenho visto muito aí, a gente tem feito um trabalho conversando com as pessoas e é muito triste quando você ouve uma pessoa que tem 70 anos, 75, que sempre tomou a vacina e eu pergunto, a pessoa fala que não tomou porque não vai tomar porque agora estão falando que vai dar gripe depois que toma. Isso não existe, né? Não existe. Deixar claro, pessoas que já tomavam a vacina, né? Quem nunca tomou, que está começando, a vacina ela não causa o vírus. O que acontece? No período de manifestação da doença, que pode ser de 2 a 3 dias, outros pode demorar até 6 dias para manifestar ali, ter secreção do nariz, essa questão de começar a ter um desconforto, ter febre. Às vezes você já está com isso acontecendo e por coincidência toma vacina. E aí você vai manifestar a gripe porque ela já ia manifestar de qualquer forma.
E a vacina ela tem até 15 dias para começar a criar anticorpos de defesa. Então, ela não age naquele momento. Então, eu preciso tomar agora. Eu vou ter de hoje até 15 dias para ela começar a fazer a proteção. Que é o quê? É o que eu costumo usar de história nas palestras que eu faço. É como um exército dentro do nosso organismo. O vírus entra e esse exército vai combatendo esses vírus. Então, ele tem até 15 dias para fazer isso. Então, não é a vacina que causa o vírus. Ela vem para reduzir a multiplicação e evitar que você fique grave, que o vírus faça um dano maior aí no seu sistema imunológico. Entendido. Orley, te agradeço muito pela sua gentileza, mais uma vez passando aqui para dar as orientações para os nossos ouvintes sobre o que fazer diante de duas situações complexas, a mpox e também os casos gravíssimos envolvendo a influenza no Espírito Santo. Muito obrigada, viu? Por nada, Fernando, estamos à disposição aqui, contamos com um apoio aí da população, aí tanto na mpox, se cuidando, quanto na vacina aí que está disponível, se vacinando. É isso.